Hoje nesse vídeo você vai aprender a fazer progressão de carga da forma certa. Muito prazer, se você ainda não me conhece, me chamo Pedro Coelho, sou treinador especialista em hipertrofia e emagrecimento. E eu te garanto que até o final desse vídeo, se você tinha alguma dúvida sobre progressão de carga, você não vai ter mais, porque eu vou ensinar desde a parte teórica até a parte prática de como fazer esse negócio da forma certa. O primeiro erro que muita gente confunde é pirâmide e progressão de carga. As pessoas acham que quando está no planejamento de treino, uma série de 12, uma série de 10, uma série de 8, aumentando carga, isso é uma progressão. E na verdade não é. O nome desse método é pirâmide. É só uma nomenclatura, só que muita gente que é iniciante às vezes pode confundir a explicação que eu vou fazer aqui se eu não falar sobre isso antes, tá bom? Então a gente precisa diferenciar o que é pirâmide e o que é de fato progressão de carga. Primeira coisa, você precisa ter noção real da carga que você aguenta dentro do exercício. Muitas pessoas, elas se subestimam e trabalham com cargas longe daquilo que elas realmente conseguem fazer. Pedro, como é que eu descubro minha zona de esforço máximo? Vou te explicar. Você vai entrar no exercício, por exemplo, no leg press, e você vai colocar uma carga que você consiga fazer de 8 a 10 repetições. Se você fez 10 repetições e aguentava fazer mais, 12, 13, 14, é sinal que a carga está leve. Agora, se você não chegou nem nas 8, ficou em 6 repetições, é sinal que a carga está pesada. Então você precisa achar exatamente a carga ideal para aquela zona de repetição, sem ser preguiçoso, precisa fazer força. Segunda coisa, você precisa ter noção do volume total da sua semana. Esse ponto aqui é um pouco difícil porque muitos profissionais não sabem equalizar um volume de treino. Então, o que dirá você que muitas vezes nem professor é? O que você precisa saber é que cada agrupamento muscular precisa de um número de séries. Quadríceps posterior, glúteo, dorsal, peitoral, ombro, panturrilha, bíceps, tríceps. Cada músculo precisa ter um número específico de séries para ser trabalhada durante a semana. Então é sempre bom você ter noção do volume de séries que você está fazendo para você também não colocar um volume muito grande e, em vez de gerar resultados positivos, gerar uma fadiga acumulada. Número 3, você precisa saber as formas de progressão que existe, que não é só aumentando o peso. Você pode progredir aumentando o número de repetições, aumentando o número de séries, que aí aumenta o volume total da semana, melhorando a execução ou até mesmo aumentando a amplitude do movimento. Outro ponto importante é anotar todas as cargas. Isso aqui é para o pessoal que é preguiçoso, é um pouquinho difícil, mas eu te garanto que isso é importantíssimo. Bloco de notas do seu celular, anota lá o exercício que você fez, número de repetição e a carga que você está utilizando. Aí você fala assim para mim: ah, Pedro, mas eu lembro a carga que eu utilizei ontem, no treino anterior. Legal, você vai lembrar, só que você não vai lembrar a carga que você utilizou há 1 mês atrás, há 2 meses atrás. E quando a gente fala de progressão, a gente está falando de um processo a longo prazo. Então é muito importante você ter esse controle. E o último ponto aqui que eu vou explicar para você rapidamente é o tempo de descanso. Se você quer progredir carga, você precisa aprender a descansar certo. O ideal, de acordo com a ciência, é de 2 a 3 minutos, que é o tempo mais ou menos que o nosso corpo demora para fazer novamente ATP. Eu vou falar sobre ATP, que é a nossa moeda de energia, adenosina trifosfato, em outro momento, em outro vídeo, que é um assunto um pouco mais técnico sobre bioquímica. Então a gente deixa para outro momento. Mas o que você precisa entender agora é que você precisa de tempo de descanso para o seu corpo refazer energia, produzir novamente energia, para você conseguir executar a próxima série bem, com disposição, com amplitude, com carga e mantendo ali próximo do objetivo, que é atingir a falha. Agora que a gente já tem essas noções básicas sobre treinamento, a gente pode conversar sobre progressão de carga. E eu vou utilizar o treino da minha esposa, da Natália, como exemplo, como se aplica essa variável que é tão importante quando a gente pensa em hipertrofia. O treino da Natália é dividido em 3 blocos: aquecimento, bloco principal e bloco complementar. No aquecimento, ela faz uma cadeira abdutora em pirâmide, uma série de 20, uma série de 15 e uma série de 10. A minha intenção com esse exercício não é ela progredir carga, muito pelo contrário, que ela apenas que ela aumente a circulação de sangue no glúteo médio como preparação para o bloco principal, que aí sim são os exercícios que eu estou interessado que ela execute com a melhor qualidade possível. Você precisa aquecer na cadeira abdutora? Não, isso vai depender de aluno para aluno, por isso que existe uma avaliação para definir quais estratégias
estratégias vão ser utilizadas. Tem alunos meus que aquecem com mini band, tem alunos meus que aquecem já dentro do próprio exercício, tem outros alunos que eu peço que façam mobilidade. Só que isso vai variar de pessoa para pessoa. Depois desse bloco de aquecimento, ela entra no treino de fato e a gente começa fazendo um agachamento no Smith. Nesse exercício, a gente faz uma primeira série sem carga, apenas para ela fazer o movimento de agachamento, que é uma sinalização que a gente dá para o nosso sistema nervoso central. Eu basicamente estou falando isso aqui para o meu sistema nervoso. Olha só, a partir de agora, você vai agachar. Então a gente está fazendo isso aqui para você entender o que vai acontecer. E essa série eu nem considero, nem coloco carga. É apenas um estímulo para você começar a preparar o seu corpo. Depois disso, a gente entra em 3 séries. A primeira série, que é a série de reconhecimento de carga, que ela faz de 10 a 12 repetições, ou de 12 a 15, depende do exercício, tá bom? Pode ser utilizado em qualquer um desses 2 volumes de repetições, com uma carga moderada. E depois dá um descanso ali de 1 minuto e meio, 2 minutos, ela vai para a primeira série desafiadora, que a gente vai trabalhar de 8 a 10 repetições, próximo da falha. Muitas vezes a gente já chega na falha nessa segunda série, mas eu costumo deixar 1 a 2 repetições de reserva. Pedro, o que é repetição de reserva? São aquelas repetições que você aguentaria fazer mesmo quando encerra o exercício. A Natália, ela faz essa segunda série, de 8 a 10, com 20 kg de cada lado. Ela aguentaria fazer em torno de 12, talvez 13 repetições, mas eu interrompi o exercício com 10 repetições. Por quê? Eu queria guardar-lhe um pouco de energia para a última série. E nessa última série aqui, a gente aumenta o peso novamente, porque a gente está fazendo essa pirâmide, só que a gente vai trabalhar de 6 a 8 repetições. E ela fez com 25 quilos, só que ela consegue fazer apenas 6 repetições. E é aí que a mágica da progressão de carga começa a acontecer. A gente vai anotar todas essas variáveis: número de repetições, carga utilizada, tempo de descanso, para no próximo treino, na próxima semana, a gente melhorar de alguma forma isso que foi feito. Então, ela vai repetir uma série de 10 com 20 quilos, só que na próxima série, que é para fazer de 6 a 8, ela, em vez de fazer 6, ela vai tentar fazer 7. Ah, Pedro, mas se ela não conseguir? A gente vai conversar sobre o não conseguir depois, tá? Vamos imaginar aí o cenário que ela conseguiu e ela fez 7 repetições. Perfeito. No próximo treino, a gente vai fazer tudo igual e ela vai tentar fazer 8 repetições. Depois que esse processo finaliza e ela chega nas 8 repetições, repara que a série anterior é de 8 a 10. Então a gente vai pegar essa carga de 25 que ela está utilizando e vamos jogar para a série anterior. E a gente vai fazer um aumento de mais ou menos 10%. Algumas fontes na literatura apontam para a gente um aumento de 5%, outras fontes um aumento de até 20%. Eu particularmente gosto de um aumento de 10%, que é um aumento que você tem segurança e que você vai conseguir ali executar o exercício de uma forma boa, digamos assim. Então, se ela está fazendo com 25 quilos, eu quero um aumento de 10%, eu vou ter um aumento de 2,5 kg, certo? Então, na próxima série, na próxima semana, ela vai fazer 25 mais 2,5, 27,5 e vai repetir todo o processo. Agora, de 8 a 10, ela está trabalhando com uma carga de 25, e de 6 a 8 ela vai trabalhar com uma carga de 27,5. Ela não vai conseguir realizar as 8 repetições que ela estava fazendo na semana anterior com os 25. Mas ela vai tentar fazer 6. Depois que conseguir, 7. Depois que conseguir, 8. E repete o processo. Pega esses 27,5 e joga para a série anterior e tenta aumentar novamente para 30 quilos, para 32,5 e assim vai. Nesse bloco principal, ela tem 2 exercícios: o agachamento no Smith e o leg press 45. Então eu vou repetir esse mesmo processo que eu fiz no agachamento no Smith no leg press 45. E ela fecha o treino com 2 exercícios no bloco complementar, que é o afundo no Smith e a cadeira extensora. Nesses 2 exercícios, a minha intenção é só equalizar o volume do treino, porque se ela fez o agachamento e fez o leg press próximo da falha, pesado, em torno de 3 a 4 séries, que é o que eu gosto de trabalhar, ela já está provavelmente destruída, ela não vai conseguir entregar muito resultado, nem no afundo, nem na cadeira extensora. Então a lógica é, obviamente, a gente vai tentar também progredir carga, mas a minha prioridade é progredir a carga nos exercícios dos blocos principais. O afundo no Smith é um exercício que tem bastante ênfase em glúteo e, por ser um exercício unilateral, ele também ajuda a equalizar as forças de ambas as pernas. A Natália não tem tanta necessidade dessa equalização de força. Eu poderia pegar esse exercício e colocar no bloco principal. Só que para a Natália não faria sentido. Isso é de aluno para aluno. Mas também esses exercícios a gente anota a carga e faz o mesmo processo, tenta evoluir. Só que com uma cobrança menor
do que no bloco principal. Essa forma é a mais fácil, prática, de você conseguir utilizar a progressão de carga. Aí agora, voltando naquele assunto que a gente falou, Pedro, e se eu não conseguir fazer mais uma repetição? O que eu faço? Como a gente conversou antes, existem várias formas de progressão. Não só aumentando o número de repetições, não só aumentando a carga, mas também melhorando a amplitude e melhorando a execução do movimento. Agora, se você não está conseguindo progredir, melhorar de forma nenhuma, a gente precisa avaliar os motivos disso estar acontecendo. Eu sempre pontuo 5 motivos para isso acontecer. O primeiro, volume de treino em excesso. As pessoas confundem e acham que por fazer muito, vão ter muito resultado. Mas não, às vezes fazer demais pode gerar um desgaste excessivo, um acúmulo de fadiga sem necessidade e, consequentemente, atrapalhar os seus resultados. Número 2, tempo de descanso. Muita gente não descansa o suficiente entre uma série e outra. E essa falta de descanso não dá tempo da sua musculatura recuperar energia para realizar a próxima série. Número 3, dieta desregulada e falta de carboidrato. Muita gente acha que o carboidrato é vilão, só que o carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Então você se restringir de carboidrato ou simplesmente ter uma dieta toda maluca, confusa, isso não vai te ajudar a conseguir progredir carga e, consequentemente, vai atrapalhar o seu processo de hipertrofia. Número 4, falta de sono. Muita gente dorme mal. Eu sempre converso com os meus alunos. Você precisa ter um sono de qualidade para o seu corpo se recuperar do estresse daquele dia, tanto da rotina quanto do treino. Sem falar que quando a gente dorme e tem um sono de qualidade, atinge níveis profundos de sono, a gente libera um hormônio chamado GH, que é um hormônio excelente para a gente ganhar massa muscular e eliminar gordura. E por último, quando todas essas opções foram descartadas, quando você está dormindo bem, está se alimentando bem, está acompanhando ali certinho o tempo de descanso, está tentando progredir carga e não consegue, aí sim a gente vai para essa última opção, que é quando o nosso corpo ele entra em platô. Ele simplesmente se acostumou com aquilo que você está fazendo e precisa de um novo estímulo para continuar evoluindo. E aí que a gente muda a estratégia de treino, muda o volume, muda os dias da semana, a ordem dos exercícios. É nesse momento que a gente muda. Só que a ciência aponta para a gente que esse processo ele pode ocorrer de 5 a 20 semanas. Ou seja, se você tiver com tudo reguladinho, tudo organizado, você pode ficar com o mesmo treino por 20 semanas, que dá mais ou menos 5 meses, por até metade de um ano. Só que muitas pessoas cometem os outros erros e acham que o problema é o platô. Só que o problema ainda não é o platô. O problema é a noite de sono que você não dorme, é a dieta que você não faz, é o tempo de descanso que você pula. Consegue entender? De certa forma, não tem mistério para fazer progressão. Você só precisa de uma coisa, assim, que é principal, primordial para dar certo: organização. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo e vão vir outros como esse, tá? E eu preciso da sua ajuda para 2 coisas. A primeira é deixar um comentário, outro assunto que eu posso conversar com vocês e trazer um pouco mais de conhecimento. E a segunda é deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Dessa forma, quando eu produzir um novo conteúdo, o YouTube vai avisar para você. Espero que você tenha gostado. É uma novidade fazer esse tipo de formato aqui para essa plataforma, mas eu prometo que eu vou sempre dar o meu melhor para trazer conteúdo de qualidade para vocês. É isso, até a próxima. Valeu!